é o nosso Deus. Então quero ler com os irmãos 2 Timóteo capítulo 4, verso 6 ao verso 8. 2 Timóteo 4, 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Senhor Deus nosso Pai, Tu sabes, ó Deus, como está o coração de cada um de nós nesta manhã, daqueles que tiveram um contato direto com esses dois servos do Senhor que já estão na Tua presença, com suas famílias, e que de alguma forma foram ministrados, a amizade, o ensino, a instrução, pôde ser vista, acompanhada e recebida pelos irmãos. Tu sabes que há uma tristeza no nosso coração pela jovialidade com que os dois tinham, e o Senhor os chamou. O Senhor tem um tempo para cada um. Ó Deus, que as convicções que estavam no coração deles, ó Deus, possam ser para nós um grande exemplo, uma grande referência de devoção e de vida, e de que aqui na terra, na verdade, a grande questão é que estamos sendo preparados para a morte e para o encontro com o Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a entender isso e saber que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, e absolutamente nada do presente, do porvir, haverá de separar os teus servos e a nós do amor do Senhor. A nossa oração, a nossa confissão, a nossa declaração de fraqueza e a nossa esperança no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, Atos capítulo 8 vai discorrer acerca da sua vida pregressa, antes do conhecimento da verdade. Capítulo 8, verso 1, fala que Paulo consentia na morte dos cristãos. Capítulo 9 vai tratar a questão da mudança que ocorre quando Saulo, até então em caminho a Damasco, tinha em suas mãos o poder e um ódio visceral para que pudesse estar destruindo todos quantos fossem do caminho. A expressão caminho é a expressão usada por Lucas para referir-se àqueles que estavam andando conforme as verdades dos ensinos de Jesus. No caminho tinha a ver com aqueles que ouviram o chamamento de Jesus: vinde a mim, os cansados que entenderam essa mensagem. Aqueles que eram do caminho, aqueles que ouviram o convite de Jesus: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. E em especial 12 que andaram com Jesus, depois Judas trai, Matias substitui, mas esses que eram os homens do caminho, e que à medida que pregavam, que ensinavam acerca do Evangelho, das coisas de Deus, esse Evangelho foi tomando força e foi crescendo, e como um fermento, foi levedando toda a massa. E essa massa, ela atinge um ponto crucial a partir de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre aqueles que estavam no dia de Pentecostes reunidos para aquela celebração bíblica veterotestamentária. E após isso, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas estão convertidas, andando conforme os ensinos de Jesus. Aqueles ensinos que referiam-se às bem-aventuranças, os ensinos que ensinavam a distinção entre o farisaísmo e o cristianismo, estavam sendo propagados e estavam irradiando por toda a região de Jerusalém, Judéia, Samaria, e alcançando níveis extraordinários. E é nesse contexto, irmãos, de um crescimento avassalador da igreja,
que a gente tem a figura de Saulo fazendo toda essa oposição em relação ao Evangelho. Talvez aquilo o incomodava, como hoje o Evangelho incomoda o coração de muitas pessoas. Muitas pessoas se sentem ameaçadas quando vem atos de bondade, atos de graça, ética, moral. E a gente tem visto, e nessa semana, por exemplo, nós temos um momento absurdo quando no país vizinho, nosso irmão, a Argentina, foi aprovado o aborto. O parlamento argentino aprovou o aborto, e aborto não sendo dentro de algumas prescrições muito específicas para a preservação da vida humana, é crime, é pecado, não matarás. E havia como que um êxtase da população feminina que, em função da ideologia do feminismo, celebrava a morte quase que num estado exuberante, demoníaco. E quando nós falamos que a vida é mais importante que a morte, as pessoas não conseguem receber isso como uma boa mensagem. E Paulo era um dos que não recebia como boa mensagem todas essas informações e todos esses ensinos que falam das boas novas, do bom ensino, da boa instrução que traz vida, que gera temor, que gera quebrantamento, que gera salvação, que transforma vidas e que estimula o indivíduo à esperança e a bons atos. Paulo, ou Saulo, era esse que se incomodava e que por alguns momentos o próprio Deus trouxe algum tipo de tormento em sua mente, em seu coração, para que ele tivesse o entendimento que aquilo não era o correto. No entanto, as Escrituras nos ensinam que o Senhor chega para Paulo quando esse está em caminho de Damasco, passa por um momento, uma epifania, um êxtase espiritual. A descrição é de uma luz, se estava num cavalo, nós não sabemos, mas o fato é que ele teve uma queda. E essa queda fez com que se levantasse um novo homem, uma nova pessoa. Conversão é isso. Joga a gente no chão ou revela o que a gente é no chão, no pó, mas quando levanta diferente. Levanta com outro pensamento, levanta com vontades distintas, levanta com entendimento distinto, levanta com uma visão espiritual, agora com olhos abertos, ouvidos abertos, a mente clara, coração novo, não renovado, transformado. Esse Saulo agora é esse homem que agora entende o que era o que ele estava se opondo. Era o próprio Cristo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E agora esse Saulo, não convencido por argumentos humanos, mas convencidos pelo Espírito Santo de Deus, esse Saulo tem a sua mente esclarecida de quem era aquele qual ele perseguia. E agora não tinha mais como não ser convencido por esse Espírito Santo de que não tinha mais como andar contra, mas tinha agora tudo para andar em favor de. E de fato isso aconteceu. Saulo, então, é esse que havia um certo assombro sobre a sua figura. A própria igreja que pregava sobre conversão passou a ter medo dele. Capítulo 9 vai nos descrever isso, a partir do verso de número 26. Há um medo desse Saulo. Barnabé toma Saulo para si. Ananias recebe Saulo, ajuda Saulo. E esse Saulo agora que passa a ser chamado de Paulo, ele é um homem agora que tem uma potencialidade enorme. E o próprio Senhor disse que ele haveria de ser instrumento de Deus para a pregação do Evangelho. Esse Saulo, esse antigo Saulo, e agora Paulo, é esse homem que agora, orientado por Barnabé, acolhido por Ananias, tem suas escamas removidas, e agora vai passar por um período em que praticamente ele entra quase que no ostracismo, no limbus,
Capítulo 10 não fala nada de Saulo em Atos. Capítulo 11 não fala nada de Saulo. Capítulo 12 não fala nada de Saulo. A partir do capítulo 13 de Atos que a gente tem um começo de uma declaração de quem era esse homem que até então tinha passado pela conversão. Mas lá em Gálatas, capítulo de número 2, a gente vai entender o que havia acontecido. Barnabé toma aquele homem para si e vai ministrar, e vai ensinar, e vai acompanhar, e vai discipular esse Saulo. Esse Saulo, o novo convertido, que sabia tudo do farisaísmo, que sabia tudo do judaísmo, que sabia tudo das leis, que tinha todo um poder hegemônico do Império Romano. Esse Saulo agora é um aluno, é um discípulo. Muitos de nós pensam e acham que Saulo saiu da noite para o dia pregando e falando, mas não, ele foi trabalhado. Algo que nós precisamos reaprender é que a igreja que havia se estabelecido entendeu o que Jesus havia dito na grande comissão, no fato de que o desejo de Jesus é que nós fôssemos fazer discípulos. E agora nós temos Barnabé cuidando de Saulo. Lá no capítulo 2, verso 1 de Gálatas, fala que houve uma convivência de cerca de quase 14 anos. E agora, a partir do capítulo 13 de Atos, nós temos a descrição desse Saulo, e que agora é Paulo, não mais um perseguidor, mas um seguidor, que começa as suas viagens missionárias. Toma para si Barnabé, Silas, a princípio desejando que João Marcos estivesse, não conseguiu, e outros mais que entenderam que agora era preciso expandir a mensagem do reino de Deus. Esse Saulo, irmãos, é esse homem que Deus levanta então para 3 empreitadas missionárias. E cada viagem missionária que ele fazia, ele adentrava uma cidade com paganismo, com imoralidade, com idolatria, com feitiçaria, com injustiça social, com o pecado tomando conta de todas as áreas da cidade. Uma cidade pagã, ou cidades pagãs, como Éfeso, Diana dos Efésios, como as cidades as quais ele vai e começa a pregar esse evangelho. E a todas elas, com muita firmeza, ele está falando do Cristo que morreu, do Cristo que veio, do Cristo que morreu, do Cristo que ressuscitou e do Cristo que há de voltar. A todas elas, ele está ensinando. E chega um ponto, irmãos, que esse Saulo incomoda tanto com as suas pregações, através das suas viagens missionárias, que ele é preso. E a prisão de Paulo faz com que o Império Romano, incomodado com aquela mensagem, com aquela pregação, tome Paulo e coloque Paulo em uma casa alugada, para que ele pudesse estar ali. Podia andar durante o dia, mas ele tinha que estar ali durante a noite, como se fosse um albergado. Paulo é esse agora que está preso. E é um homem que sabe aproveitar o tempo. Aproveita o tempo fazendo o quê? Agora que ele tinha passado por todas aquelas igrejas, agora ele começa a escrever uma mensagem de consolo, de orientação a igrejas e a pessoas. A Timóteo, a Tito, a Filemon, as igrejas de Corinto, as igrejas da Galácia, de Éfeso, de Filipos, e assim vai. Esse homem, então, não perde seu tempo, preso, mas pregando. Preso, mas louvando, juntamente com Silas. Preso, mas apegado a esta palavra. E esse Paulo, irmãos, é esse homem que agora tem diante de si o fato de ser condenado e ser levado diante de César. E diante de César ele tem que se justificar. Mas ele não se justifica. Ele apenas diz o fim pelo qual ele veio. E Deus havia lhe dado a missão da pregação do Evangelho, do Jesus Cristo justo. Paulo é esse que agora, que sai dessa prisão em uma casa e é colocado em uma prisão fria, escura, gelada, cheio de mofo, gente doente, gente aprisionada. Paulo é esse
servo precioso de Deus, que é posto em uma condição subhumana, mas mesmo assim, ele não abandona a sua fé, o seu Deus e as suas convicções. Paulo é esse, então, irmãos, que apesar desse momento difícil, está ali testemunhando, pregando para os carcereiros, anunciando o Evangelho e, de alguma forma, sendo usado pelo Senhor. É exatamente esse Paulo que está escrevendo para Timóteo, isso que eu acabei de ler para os irmãos. Esse Paulo que fala para nós, pelo menos 4 verdades preciosas nesses 3 versículos. Primeira delas: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. Vocês se lembram que Paulo havia dito à igreja de Roma, capítulo 12, quando ele fala: rogo-vos, porém, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo é esse que estimula lá atrás a igreja de Roma, aos crentes romanos, a se apresentarem como oferta a Deus. A vida de vocês deve ser uma oferta para Deus. Agora é Paulo que está dizendo: a minha vida foi oferecida como oferta a Deus. E eu não tenho como olhar para esse momento da vida dos irmãos queridos que se foram nesses dias como pastores que também disseram a mesma coisa que Paulo. Disseram através do sim à vocação, do sim em muitas vezes priorizar a igreja e não a família, priorizar as coisas do reino e não as deles próprios, como Paulo assim também o faz. Paulo diz: eu ofereci a minha vida como libação. Libação é sacrifício. Amados, isso para nós deve ser um grande exemplo. Porque quando nós nos oferecemos a Deus, nós morremos para nós mesmos para fazer aquilo que Deus quer. E quando nós não nos oferecemos como libação a Deus, nós nos oferecemos a qualquer outra coisa, à carne, ao mundo, aos nossos próprios desejos e não a Deus. E isso não se configura como uma oferta perfeita e agradável diante do Senhor. Fica para nós o exemplo de Paulo e desses homens que se colocaram nessa condição de oferecer a própria vida como libação diante do Senhor, como sacrifício, como aroma suave. É fato, irmãos, que nós sabemos que o pó volta para a terra como era, como disse Eclesiastes, mas o Espírito volta para Deus. Quem não tem essa esperança, quem não tem essa confiança, entra no desespero, porque as Escrituras nos ensinam, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa esperança. E Paulo ainda disse também à igreja: olha, comamos e bebamos, porque então nós vamos morrer. Vamos fazer tudo para que nós tenhamos prazer, já que não há nada à frente após a morte. Paulo é esse, irmãos, que nos ensina uma vida de consagração ao nosso Deus. E não é que o fato de que ele tenha feito tantas coisas absurdas lá atrás tenha trazido alguma compensação para os novos tempos. O fato é que a graça de Deus trabalhou sobre a vida de Paulo. E quando a graça trabalha, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos, tão evidentes como a cor dessas rosas que estão aqui, dessa planta que está aqui ao fundo, são tão evidentes, chama até a atenção, mas se tornarão brancas como a lã, brancas como a neve, porque Deus muda, Deus transforma. Então tem esperança para quem ainda não entregou a vida para o Senhor Jesus, ou para quem não está andando conforme o Senhor Jesus, oferecendo a vida como libação. Segundo, esse texto nos ensina, irmãos, que a morte não é o fim, a morte é o novo começo. Aqui ele fala: o tempo da minha partida é chegado. O tempo da minha partida é chegado. E aí a gente começa
a lembrar de textos no Velho Testamento, de histórias do Velho Testamento, de pelo menos duas pessoas que não passaram pela morte. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Elias andou com o Senhor e o Senhor tomou para si. São os únicos casos excepcionais veterotestamentários. Mas todos os outros que passaram pela morte, mas com uma viva esperança. E aí no novo tempo, na nova dispensação, nós temos a pessoa e a figura de Cristo apresentando-se como o Senhor da vida, não como o Senhor da morte. Jesus é aquele que é anunciado em Isaías como aquele que... o povo que andava em trevas agora viu grande luz. E aqueles que andavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus, então, é esse que vem na plenitude dos tempos falar de um novo reino que ele haveria de implantar e implantou, e que sempre traz na sua mensagem a figura do reino. Um reino que não é terreno, um reino que não é material, um reino superior, que não é comida, nem bebida, nem vestuário, um reino superior a tudo isso. E ele fala que quando nós buscamos esse reino, a despeito que nós passemos pela morte, ele fala que a morte é apenas o começo de um novo tempo. Eu creio que nossos irmãos estão vivendo um novo começo. Um novo começo agora, com o Senhor, aguardando a ressurreição do corpo, aguardando o dia final, em que ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados, reunião de corpo glorificado, com o Espírito que já está na presença de Deus, porque a vida é essa, a vida inicial preparada e desejada por Deus era isso, um corpo sem pecado, com uma alma pura, sem pecado. E agora na presença do Senhor, aquele velho Adão nos trouxe a consequência da morte, que é a separação do corpo e da alma. O novo Adão, que é Cristo, veio trazer para nós a esperança e a confiança que haverá um dia que Ele vai reunir um corpo incorruptível, sem dor, sem mancha, sem tendência nenhuma ao pecado. Há uma alma daqueles que já estiveram com o Senhor, já lavada e remida no sangue do Cordeiro, e agora vão se reunir. Portanto, irmãos, a morte para esses irmãos não é o fim. A morte é um novo começo com Deus, aguardando a ressurreição do corpo. Terceiro, Paulo nos ensina que com ele e com esses irmãos e com todos quantos, a despeito de serem pastores ou não, que estão indo para a presença do Senhor, que já estão na presença do Senhor, combateram o bom combate. Irmãos, a vida aqui na terra é uma constante luta. A vida aqui na terra é uma constante luta. E nós nos cansamos exatamente porque há um excesso de enfrentamento. Há muita luta. A luta pela sobrevivência, a luta pela criação de filhos, a luta por um casamento saudável, a luta pelo trabalho, a luta para você fazer um translado de um espaço para outro no trânsito. Há muita luta, o tempo todo nós estamos lutando, e parece que essas lutas vão tirando de nós a energia, a força, que a gente não dá conta de lidar com tanta luta, tanta dificuldade. Mas há uma outra luta que nós travamos, queridos, que é a luta contra o pecado, contra a carne e contra Satanás. Além dessa luta pela sobrevivência, travamos uma luta espiritual. Muitos até podem ter um bom sucesso quando, talvez por conta de um bom trabalho, um bom salário, tem lutas minimizadas em função do recurso financeiro. Mas, a despeito de terem a conta cheia ou não, eles vão ter lutas espirituais. Paulo era alguém que poderia dizer o seguinte: ele poderia ter tido um grande sucesso na sua carreira militar, mas ele entendeu e obedeceu o chamado do Senhor nosso Deus, abrindo mão da sua carreira militar para dar uma sequência à sua nova vida com Deus. E a partir desse instante, irmãos, Paulo, quando nos ensina que ele abre mão de tudo, que ele sabia estar contente em toda e qualquer situação,
que estava contente na fartura e estava contente na privação. Mas esse Saulo, esse homem, irmãos, que a despeito de saber lidar com essa situação, e a gente tem histórias como, por exemplo, Gandhi. Se você olhar a história de Gandhi, Gandhi foi um homem tremendo, porque um homem que abriu mão de tudo. Quando nós ouvimos a história de Sadhu Sundar Singh, é um jovem que abriu mão de tudo. Abriu mão de privilégios, de riqueza. Mas creio eu que Gandhi, a despeito disso, teve que lutar em relação à sua vida espiritual. Sadhu Sundar Singh também, e Paulo também. Mas Paulo tinha alguém que era por ele, e que não o permitia que ele lutasse essas lutas em função de situações ou de força própria, mas porque o Senhor estava com ele, porque o Senhor estava presente sobre a vida dele. E mesmo quando o espírito dele fosse corrompido, o homem interior dele se renovava dia após dia. É isso que ele fala para nós. É esse Paulo que agora está dizendo, olha, eu combati esse bom combate. O bom combate foi mais do que uma luta pela sobrevivência, o pão, a carne, a roupa, o trabalho. O bom combate dele foi o enfrentamento de lutas espirituais, de tentações, de provações, de situações de armadilhas espirituais que Paulo estava exposto. Eu creio, irmãos, que os irmãos pastores que já estão na presença do Senhor também combateram o bom combate. E aí digo de cátedra, ex-cátedra, sentado na cadeira, que a vida pastoral não é fácil. E que há muitos momentos em que a gente pensa que na segunda-feira a gente não vai dar conta e não vai mais seguir em frente. Eu tenho certeza que esses irmãos devem ter tido muitas lutas durante a sua caminhada espiritual, pelo fato de serem servos do Senhor, mas também pelo fato de estarem envolvidos diretamente com a obra de Cristo. E pelo que me parece, nenhum dos dois abriu mão, e nenhum dos dois apostatou, nenhum dos dois abriu mão da sua convicção e da certeza que o Senhor estaria com eles. Portanto, eles não saem dessa vida enfraquecidos, eles saem dessa vida vitoriosos. Combati o bom combate. E a ideia aqui, queridos, que Paulo usa é uma metáfora em função daquilo que havia no cenário do Coliseu, daqueles homens que eram expostos às bestas feras no Coliseu, e muitos deles enfrentavam leões, ursos, leopardos, ou alguns outros guerreiros também, e esses soldados não eram vencidos pelos seus opositores. Esses soldados, eles saíam vitoriosos dali. Ele usa essa metáfora, segundo alguns estudiosos, para dizer, eu não saí da arena derrotado. Eu saí da arena com vitórias. Combati o bom combate. Completaram a carreira e guardaram a fé. E por fim, irmãos, quarta orientação que eu encontro nesse texto é de que eles aguardavam a salvação. Paulo também assim o disse. Agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ou seja, Paulo está aguardando a coroa da justiça. Tradução desse texto, a coroa da justiça é a salvação. A coroa da justiça é a contemplação de que agora ele estaria eternamente na presença do Senhor. Enquanto cristãos nos dias de hoje, na teologia nós falamos que nós fomos salvos no passado, fomos salvos naquele dia específico, naquele momento, naquela ocasião em que o Espírito Santo atuou e trouxe regeneração e fé a cada um de nós, e seremos salvos lá na frente. Então, a salvação ela tem três momentos específicos. Hoje, é fato que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Há uma testificação
não há um convencimento e muito menos há uma lavagem cerebral acerca de que essa convicção é própria de crente. Ninguém faz a cabeça de ninguém no sentido de lavar, de fazer uma lavagem cerebral. Mas a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo de Deus, ele fala, ele atesta de que você não é do mundo. Você não é um escravo do pecado. Você agora foi adotado em Cristo Jesus. Você agora é filho de Deus. E essa convicção, por mais que o diabo queira tirar da sua vida, essa é uma convicção própria de quem é filho de Deus. Meu Pai é o Senhor, meu irmão é Cristo, e eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro. Essa convicção tem a ver com o fato de que Cristo pagou o preço dos nossos pecados. A justiça de Deus foi aplicada em Cristo Jesus, nos livrando de toda condenação, de todo pecado. E Paulo agora está dizendo, olha, já agora, a coroa fica na cabeça. A coroa não fica nos pés. A contemplação dessa bênção sobre a minha vida, agora é essa coroa da justiça. Essa coroa já me está guardada. Eu sei que o Senhor reservou essa coroa da justiça para mim. Paulo diz isso em alto e bom som e fala ainda, o qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Jesus está nos ensinando por meio de Paulo, o próprio Deus nos ensinando por meio de Paulo, o Espírito Santo testificando nessas palavras, que o Senhor, Ele está reservando para nós essa salvação final, esse momento glorioso. Ele fala, eu sei que o Senhor guardou. Você se lembra que Jesus disse lá em João, que Ele estaria indo para preparar uma morada. E essa morada, antes de tudo, tem a ver com o fato de que o Espírito Santo haveria de nos selar para a eternidade, mas nos dar a esperança do novo céu e da nova terra. Paulo está dizendo isso. Eu quero crer, irmãos, que o Senhor nosso Deus, a despeito de corpos fragilizados, a despeito de momentos de dor terríveis, porque vejo na história desses dois irmãos a história do meu irmão que se perdeu, que se foi no início do ano. Muito parecida as condições de enfermidade. Corpo esquelético, caquético, definhando, dor, sem que houvesse medicamento que eliminasse aquela dor. Mas o Espírito presente, o Senhor trazendo graça, o Senhor trazendo encorajamento e convicções profundas vindo a despeito desse momento de fragilização. E algo que, historicamente, eu confesso que tenho visto momentos difíceis de irmãos e que parece que eles passam a ter uma fé, uma confiança tão grande que a gente começa a se perguntar, Deus, será que eu tenho essa fé? Será que eu tenho essa força para lidar com tudo isso? Mas, irmãos, não nos esqueçamos que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. E eu creio que o Senhor assistiu a despeito de corpos frágeis, esses irmãos nesses momentos de fraqueza, e que puderam desfrutar dessa convicção e dessa confiança que, tal qual Paulo diz, acerca da salvação como uma plenitude, como algo pleno. Agora a coroa da justiça me é aguardada, qual o Senhor, reto juiz, me dará. O Senhor já contemplou esses irmãos com a salvação eterna. Mas, ao mesmo tempo, Paulo não fica pensando nele. E, pedagogicamente, para nos instruir, quer chamar você e a mim a vivermos essas mesmas disposições às quais ele nos ensina. Ele fala que temos que oferecer a nossa vida como libação. Ele fez isso. Ele fala que a morte não é o fim, é um novo começo. Ele viveu isso. Ele fala da luta contra todo tipo de pecado e tipo de adversidade. Ele venceu e combateu.
Ele estava aguardando essa esperança e quer que você e eu aguardemos essa mesma esperança e sejamos contemplados com essa salvação. Quando ele diz, e não somente a mim, mas também, ou seja, o Senhor dará essa salvação não somente a ele, mas também a todos quantos amam a sua vinda, a todos quantos amam a Cristo e são consolados pela viva esperança da vinda do Senhor Jesus, ou até que Ele nos chame por meio da morte. Queridos, que o Senhor nos abençoe.